Vamos lá, galera. Boa tarde. Mais uma vez juntos, mais uma vez aqui no Academia Enem. Muito alegre de estar aqui, logo depois dessa potência que é o professor Pedro, né? E vamos abrilhantar, vamos continuar brilhantando essa tarde de vocês com um assunto que é de fundamental importância a nível de Enem e de qualquer espécie de vestibular, de concurso que vocês vão se submeter, né? Energia sempre vai estar, tá, na linha de frente como sendo um dos assuntos que mais são recorrentes no vestibular. Ou seja, essa parte da matéria pode estar diretamente envolvida a questão ambiental, tá? Essa parte da matéria é fundamental para que a gente entenda a parte de economia, a parte de indústria, a parte de transformação do espaço. E a gente sabe que, logo uma primeira informação, quando eu falo de fonte de energia, você pode colocar do lado, é um dos, se não for o principal, é um dos principais fatores de produção econômica. Você só pode ousar, pensar, imaginar. Todo e qualquer planejamento econômico passa necessariamente pelo aspecto energético, né? Se você não tiver uma produção de energia, não há como a gente viabilizar nem mesmo esse momento que a gente está aqui. Se eu fizer isso, eu não vou estar sendo ouvido. Eu preciso de energia. A gente precisa de energia para viabilizar essa aula. E aí, meu amigo, é exatamente a compreensão daquele fator que é primordial para que a gente tenha sucesso na nossa vida. É a gente ter aquela reservazinha de energia que todos nós temos aqui, tá? Daquele que é profissa, daquele que só estuda, isso não é pouco, tá? Aquele que está aqui depois de uma semana toda de trabalho, depois de um sábado de trabalho, e tem energia suficiente para estar aqui, depois daqui ainda vai namorar, vai sair com a companheira, com o companheiro, vai estudar, vai fazer os exercícios da Academia Enem. Por mais que você se ache cansado, você tem energia para isso. E a gente está junto. Nenhum professor aqui entra com os ombros baixos. Nenhum professor aqui entra cabisbaixo. Todos nós que fazemos esse programa de sucesso já há tantos anos, tá? O Academia Enem, todos nós chegamos aqui com a energia lá em cima. E uma energia super renovável. Professor, primeiro aspecto que a gente tem que focar, a classificação. Cuidado para não tropeçar nas pequenas pedras. Deixa para tropeçar nas grandes. Nas pequenas você não vai tropeçar. Isso aqui você tem que saber. Ah, mas, Josias, isso aqui é o óbvio. Você tem que partir do óbvio primeiro. Então você tem que entender, tem que saber classificar as fontes em fontes renováveis, não renováveis. Professor, essas fontes renováveis é aquilo que a gente chama de fontes limpas. Galera, o fato de uma fonte ser renovável não quer dizer que o impacto dela seja zero. Não, ela gera impacto. Agora, nada semelhante, nada parecido com o impacto gerado pelas chamadas fontes não renováveis. E a gente pode afirmar que essas fontes não renováveis, elas funcionam ao mesmo tempo. Presta atenção, você está olhando para mim. Dois aspectos importantes. Primeiro, são os vilões. Quando você coloca petróleo, carvão e gás, você fala logo numa sigla que você vai anotar aí. G de gato. O senhor. Não, já fui. Tá? G de gases.
é gases do efeito estufa, os chamados GEE. Ou seja, petróleo, carvão, gás mineral, funcionam como tripé de dor de cabeça de qualquer ambientalista. Eles representam boa parte da sujeira que a gente coloca na atmosfera, nessa camada que é importante para nós, que a gente não está visualizando aqui, mas que é fundamental para o homem. Tá? E que sujeira é essa, professor? Você coloca uma siglazinha, ou 3 letrinhas, ou 2 letras e um número, CO2. CO2 é o quê? Dióxido de carbono. Quando eu falo de dióxido de carbono, eu falo de carvão mineral, eu falo de petróleo, eu falo de gás natural. E o grande desafio da humanidade é exatamente fazer com que ocorra uma redução, seja a curto, se fosse a curto prazo seria ótimo, mas a médio ou a longo prazo, dessas fontes que são consideradas vilões. Professor, a energia nuclear, ela entra nesse time de vilões do efeito estufa? Não. A energia nuclear, ela não polui. Ela não gera poluição para a atmosfera, mas todos nós sabemos do risco que é gerar energia elétrica a partir da termonuclear, da energia nuclear. Por mais que a gente afirme que existem mais de 100 reatores nucleares funcionando em todo o planeta, por mais que a gente parta do pressuposto que Chernobyl, que Fukushima foram acidentes isolados e que são, por mais estranho que eu vou falar, mas tem que ser falado, são estranhos porque você sabe que toda catástrofe faz com que a gente possa corrigir erros e tornar aquele segmento mais seguro. Eu sempre digo, se a aviação hoje ela é segura, é porque alguns aviões caíram no passado. É porque existiram e existem acidentes. A mesma coisa na energia nuclear. Se manuseada corretamente, ela é segura, ela não polui. Hoje, os reatores nucleares produzem menos lixo atômico. Hoje, é mais fácil ou menos difícil de armazenar esse lixo. Ou seja, a possibilidade de radioatividade é mais rara. Agora, ninguém pode eliminar o risco 100%. O risco sempre vai existir. O Academia Enem, ele te coloca um risco pequenininho. Se você seguir essa receita que a gente coloca para vocês, a possibilidade de você passar, percentualmente, ela é muito alta. Mas existe um risco, e é um risco que nos guia, é um risco que faz com que a gente viva. Professor, então essas fontes consideradas renováveis, elas, por mais investimento que elas tenham, elas ainda vão demorar para predominar na chamada matriz energética internacional. É por aí. Qualquer questão que aponte energia eólica, energia solar, energia geotérmica, energia hídrica, com porcentagens altas, já desconsidera. Por quê, professor? Porque petróleo, carvão e gás representam 80%. 80%. Então, os 20% ficam para as demais. Certo? Professor, então eu tenho que saber dessa classificação. Tem que saber dessa classificação. Renováveis, que apresenta capacidade de regeneração. Não renováveis, um dia acaba. Mas, professor, isso não é uma boa notícia? É uma boa notícia. Tá? Mas, lembra que o carvão mineral está entre os minerais mais abundantes do planeta. Primeiro. Segundo, nunca se descobriu tanto petróleo como nos últimos 30, 40 anos. A tal ponto da era petróleo está sendo colocada cada vez mais para frente. Muita gente falava, nos anos 70, quando houve a primeira crise, lá em 1973, fruto do acirramento da briga entre árabes e israelenses, com os Estados Unidos pelo meio, que
petróleo acabaria na virada do século. Tivemos uma segunda crise em 1979, queda do Shah Reza Pahlavi, que era aliado dos Estados Unidos, e ascendeu ao alto comando do Irã, um grande produtor de petróleo, o Ayatollah Khomeini. Segunda crise do petróleo. Mesmo assim, com esses prognósticos de que o petróleo acabaria na virada do século, tá? Novas descobertas foram feitas e hoje nós temos petróleo, pelo menos, para bancar consumo até o final desse século. Então, lembra sempre disso. O não uso dos chamados combustíveis fósseis vai ter que passar necessariamente pelo processo de conscientização de todos nós. Tá? Não necessariamente pela sua esgotabilidade, não necessariamente pela sua escassez. Apesar de nós sabermos que a indústria dos combustíveis fósseis é uma das mais poderosas do planeta. Professor, existe uma outra classificação? Existe. Essa classificação, ela não é muito recorrente nos livros, mas é importante que nós saibamos, é importante que a gente domine, que é exatamente a classificação das fontes de energia em primária e secundária. Ou seja, o sol está aí, o sol está batendo aqui, é uma fonte primária. Qual é a fonte secundária? A eletricidade que a gente pode produzir a partir da radiação solar, que é captada pelas placas fotovoltaicas, transformada em calor e energia. Então, a energia elétrica decorrente, resultante do uso do sol ou da radiação solar, é uma fonte secundária. O petróleo bruto é uma fonte primária. A partir do seu refinamento, a gente obtém o diesel, a gasolina, o querosene, a nafta, que são fontes secundárias. A água é uma fonte primária. A hidroeletricidade, a utilização da água para a produção de energia elétrica é uma fonte secundária. Então temos que dominar isso aqui. A gente tem que dominar isso aqui. Parece ser simples, parece ser fácil, mas é fácil. Ok? Tranquilo? Duas informações já importantes. Lembra do seguinte, as fontes não renováveis, tá, são aquelas que demoraram muito tempo para se formar. Petróleo, carvão e gás estão relacionados ao Paleozoico. Lembra das eras geológicas? Vixe, professor, aquele assunto chato de estrutura geológica. Sim, tem que saber isso aí. Lembra que nós temos 3 tipos de estrutura geológica. Os escudos cristalinos são chamados superfícies cratônicas, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Bacias sedimentares são aquelas formações onde você encontra petróleo, gás e carvão mineral. Ponto. E as bacias sedimentares começaram a se formar a partir da era paleozoica. Então, no Paleozoico, você tem a formação, o início da formação do petróleo, do gás e do carvão de fontes consideradas não renováveis. Beleza. São as maiores poluidoras, porém, infelizmente, são as mais utilizadas. Tá? E aí é que está o problema. Tá? Pela diversificação, pela diversidade, tá? Pelo fato de que não é apenas uma fonte de energia, o petróleo parece ser uma fonte insubstituível. Tá? Eu sempre digo o seguinte, na hora que o petróleo começar a escassear, vai se encontrar um substituto, não apenas, como existe hoje, para a gasolina, não apenas para o óleo diesel, tá? Mas para a nafta, para o querosene, para os demais derivados do petróleo. Mas lembre, o petróleo é a principal fonte de energia, porque além de ser uma fonte de energia, ele revolucionou a chamada indústria química. Ele é confundido com o próprio progresso que a gente obteve durante o século XX e continuamos a ter no século XXI. Vocês estão sentados em uma cadeira de plástico que contém petróleo, que é derivado do petróleo. Então, aparentemente, é uma fonte muito difícil de ser substituída. Não duvidemos da nossa capacidade, não duvidemos da capacidade do homem
em encontrar alternativas e saídas, desde que a gente seja colocado contra a parede. Na hora que o petróleo estiver acabando, a gente vai encontrar um substituto para cada um dos seus derivados, como a gente já tem para a gasolina, para o diesel, tá? A gente vai encontrar uma maneira de substituir o petróleo como um todo, ok? Professor, combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, são as principais fontes de energia das indústrias. Já deu essa ideia. Aqui você tem uma base para a formulação de vários questionamentos em vestibular. Você tem a chamada matriz energética mundial, começo desse século, 2006, e uma projeção para daqui a menos de 7 anos. Está batendo a porta, 2030. Você vai observar que petróleo, se você somar petróleo, gás e carvão desse lado, tá? A minha direita, a esquerda de vocês, você vai perceber que é a mesma coisa se você somar petróleo, gás e carvão à esquerda, a minha esquerda ou à direita de vocês. A mesma coisa, não houve nenhuma alteração. Petróleo perdeu um pouquinho, de 29 caiu para 26, mas, aliás, minto, né? O petróleo de 34 caiu para 29, mas você tem parte dessa porcentagem no crescimento da utilização de carvão, de 26 para 29. E isso é uma péssima notícia. Por quê, professor? Porque, pessoal, uma das qualidades que fizeram com que o petróleo superasse o carvão em termos de utilização foi o fato de que ele polui bem menos que o carvão, 50% a menos. Tá? Além disso, é mais fácil de você transportar, é sólido, aliás, é líquido, o carvão é sólido, e além disso, você tem maior teor calorífico. O petróleo tem 50% a mais de teor calorífico, além da principal vantagem. Do petróleo você obtém uma série de subprodutos. Ponto. Então, na medida em que a gente constata o crescimento na utilização de carvão mineral, isso é uma péssima notícia. Por quê? Porque você tem aí 50% a mais de capacidade de poluição. Tá? Professor, a China é o país que mais usa hoje carvão mineral no planeta, que mais usa. Porque, galera, a gente na hora da necessidade, a gente não quer saber quanto é que a gente vai pagar pela energia. Na hora que você está precisando de um cilindro de oxigênio, na hora que você está precisando daquela energia para poder estudar, para poder fazer alguma atividade, você não vai levar em consideração a questão do preço. Então, no caso da China, como o país tem muito carvão mineral, para bancar o crescimento econômico, na velocidade que aconteceu nas últimas 4 décadas, a China teve que fazer uso de um grande quantitativo de carvão mineral. Não é à toa que os chineses já têm uma experiência, uma expertise no uso da máscara, tá? Que agora durante o Covid passou a ser quase um item obrigatório para todo o planeta, porque há muito tempo o chinês, ao sair de casa, ele usa máscara como uma forma de se proteger da grande poluição que ocorre nas principais cidades. Shenzhen, Cantão, tá? E a própria capital, Beijing ou Pequim, ok? Professor, mas se a gente observar nessa matriz energética, tá? A energia hidro, ela representa muito pouco. No Brasil, no setor de produção de energia elétrica, a energia hídrica chega a mais de 60%. Por que aqui no mundo é tão pouco? Porque, pessoal, lembra sempre do seguinte, são poucos os países no mundo com capacidade de potencial para gerar energia hídrica. A Europa, por exemplo, boa parte dos rios ou é pequeno ou congela na época do frio. Então não tem como você instalar uma usina para produzir energia se o rio não tem capacidade para produzir. Certo? Então nem todo país do mundo tem potencial para a produção de energia elétrica a partir da hidroeletricidade. O Brasil, nesse aspecto, é um país privilegiado. Por isso que o percentual é tão pequeno. Se a gente somar energia de biomassa, outras
Essas outras, professor, entrariam aí, energia eólica, energia solar, energia geotérmica, essas fontes mais recentes. Eu acho que a boa notícia de tudo isso é que no Brasil, especificamente, a fonte de energia que mais se expandiu para fins de produção de energia elétrica é exatamente a energia solar e a energia eólica. Nós tivemos um salto muito grande em termos de produção, e isso é uma notícia importante, isso é uma notícia positiva, porque num mundo com tantos impactos ambientais, em um mundo com tanta poluição, qualquer notícia de que a gente tem tido uma expansão mais forte de uma fonte não impactante, a gente tem que dar os parabéns. Tá? Mas a situação é preocupante. E é preocupante, pessoal, porque a gente tem, no nosso dia a dia, a gente tem cidades aquelas cidades que se preocupam com a mobilidade urbana, aquelas cidades que se preparam para substituir o automóvel pelo transporte coletivo, tá? Ou transformar a sua frota de combustível fóssil em carros elétricos, são exceções, são pouquíssimas. E mesmo assim, nessas grandes cidades, a frota que não utiliza o combustível fóssil, desse tamanho, ainda é muito pequeno. Então a gente ainda vai ter que ter uma priorização, um planejamento, um investimento para mudar essa realidade. Né? Aqui é uma coisa interessante. Tem petróleo sobrando no planeta. Professor, então por que o preço é tão alto? Lembra de uma sigla chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que surgiu lá nos anos 60 e que hoje exerce um controle parcial do petróleo. Tá? A gente tem os países do Oriente Médio que fazem parte, que produzem petróleo, que fazem parte da OPEP, ou seja, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. É o sexteto. Tá? São controlados pela OPEP, juntamente com a Venezuela, com a Argélia, com a Líbia. São em torno de 14, 15 países que dominam boa parte da produção internacional de petróleo. Ponto. Tá? Esses países, hoje, se esforçam para limitar a produção. Por quê, professor? Porque se eles produzirem a capacidade que eles podem, ou o quantitativo do que eles podem produzir, obviamente, o volume de petróleo colocado no mercado vai ser muito maior do que é. Consequentemente, isso vai significar um preço lá embaixo. Professor, esse preço do barril de petróleo, galera, tem 159 litros de petróleo. Barril de petróleo, ele, em 1973, antes da primeira crise do petróleo, ele custava $2. 2. Eu disse 2. Hoje ele custa 70. No início da guerra, Ucrânia-Rússia, ele foi a 140. Na pandemia, ele caiu para 30, voltou a subir. Quer dizer, professor, que ele oscila em função dos acontecimentos internacionais. Com certeza. Tá? Agora, lembra, sobra petróleo no planeta. Olha os dados que são colocados aí. Nós temos uma produção diária de 100 milhões de barris de petróleo por dia, para um consumo de 96 milhões. A gente lembra que toda a vida da gente foi norteada por aquela lei da oferta e da procura. Se você tem muita carne no frigorífico, se tem uma grande produção bovina, tendência que o preço da carne caia. Se você tem uma escassez, se você tem uma entre-safra, se você tem uma doença disseminada no gado, que vai afetar a oferta, a tendência é que o preço caia. No caso do petróleo, não. Você constata que sobra petróleo, mas o preço se situa em torno de, hoje, de $70 o barril de petróleo. Então você observa, $70, poderia ser mais barato? Poderia. Mas aí é que está, pessoal. Hoje está tudo entrelaçado. Quando você tem qualquer crise, e hoje existe uma crise no mundo, que são duas guerras, uma que já está entrando no esquecimento, que parece que já foi solucionada, e uma das guerras mais difíceis de serem terminadas, que é a guerra da Síria, que coloca em lados opostos
nações que têm poder de veto lá no Conselho de Segurança da ONU, Rússia, Estados Unidos e China. Dos 5, 3 estão envolvidos, direto ou indiretamente, nessa guerra. E a guerra que ocupa as manchetes dos jornais, que é a guerra do Zelensky, presidente da Ucrânia, e do Vladimir Putin, tá? Presidente da Rússia, que coincidentemente é o segundo maior país em termos de exportação de petróleo no planeta, e é o país que tem melhor balança, ou seja, a relação entre produção e consumo na Rússia, ela é impressionantemente positiva para os russos. Eles têm uma produção ali beirando os 11 milhões de barris de petróleo por dia, mas tem um consumo em torno de 4, 5 milhões. Por isso que disparadamente a maior parte do petróleo que eles produzem vai para o exterior. E além disso, tem muito carvão mineral, além disso, tem muito gás natural que alimenta boa parte da Europa. Então, essa guerra envolvendo Ucrânia e Rússia passa necessariamente pela questão dos combustíveis fósseis, das fontes de energia, do petróleo, do gás e do carvão. Tá entrelaçado diretamente. Se você pensar em geopolítica, você pensa também na geopolítica do petróleo. Por isso que esse preço não cai. Na pandemia, com o lockdown, o preço foi derrubado. O consumo foi lá para baixo. A gasolina aqui foi comercializada em torno de R$2. Quando a gente começou a sair da pandemia, o que foi que houve com os combustíveis? Voltaram a aumentar e aumentaram muito. Principalmente quando eclodiu a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Ok? Então, essa relação, pessoal, entre produção e consumo, ela é importante. Por exemplo, o Brasil tem uma produção de petróleo que é superior a muitos países da OPEP. Só que nós consumimos a maior parte daquilo que a gente produz. Para fazer parte da OPEP, questão da OS, preste atenção. O que é que o país precisa fazer, professor? Ele tem que ter uma produção maior do que o consumo. Se você tem uma produção muito próxima do consumo, não tem por que fazer parte da OPEP. O próprio mundo está subentendendo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, é mais uma informação que você anota. Para fazer parte da OPEP, você tem que ter um pressuposto. Você tem que produzir mais do que você consome. E lembrar, a principal riqueza do planeta é petróleo. Isso não garante desenvolvimento econômico. Dos 6 países do Oriente Médio que eu citei, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar, nenhum é país desenvolvido. Aliás, no Oriente Médio, só tem um país desenvolvido, que é cercado por inimigos por todos os lados, não tem uma gota de petróleo, mal tem água, e é uma potência de primeiro mundo, que é Israel. Lembra sempre disso, riqueza não garante prosperidade. O que garante prosperidade é o que vocês estão fazendo aqui, conhecimento. Não adianta nada você ter dinheiro, bebê, se você não tiver conhecimento e saber lidar com esse dinheiro. Tem gente que ganha pouco e sobra, e viaja, e se diverte, e é feliz. E tem gente que ganha muito e que vive estressado, preocupado, é violento, é endividado. Então você precisa ter essa sapiência. E o povo judeu tem. Um país super recente, que é exatamente o país mais desenvolvido do planeta. E isso serve como lição para nós. Quando nós descobrimos petróleo no pré-sal, opa, professor, mais um dado. O que é o pré-sal? Aquele petróleo lá em grandes profundidades, a 7.000 metros de profundidade. Tá? Quando nós descobrimos petróleo no pré-sal, muita gente dizia, agora é a nossa hora. Agora vai. A gente vai ser primeiro mundo. Aí, quase 20 anos, continuamos um país subdesenvolvido, melhor aqui, melhor ali, mas subdesenvolvido. Por quê? Porque petróleo não garante. Olha a Venezuela, galera. Não tem país que tenha mais petróleo do que a Venezuela.
E a Venezuela, tirando toda a discussão política e ideológica, a Venezuela é um país subdesenvolvido, para não usar outras expressões. Tá? Vamos embora, Jojo. Petróleo também tem gradação. O que é isso, professor? Tem pedigree. Ah, tem pedigree? Tem. Nem todo petróleo é igual. Petróleo do Oriente Médio é super nobre. Tem um teor calorífico acima dos demais. Não existe petróleo melhor do que esse barrilzinho aí chamado Brent. O petróleo do tipo Brent, ele é explorado em um dos países dominados pelo Reino Unido. Lembra que o Reino Unido não é só a Inglaterra, é Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. E na Escócia você tem grandes reservas de petróleo que já estão se escasseando, mas lá está o petróleo mais nobre do planeta. Então esse petróleo, ele é referencial para a comercialização na Europa e em boa parte do planeta. Lembra, o petróleo extraído aqui no Ceará, lá em Paracuru, em Capuí, é um petróleo que mal a gente consegue transformar em asfalto. Ou seja, é um petróleo de mediana para baixa qualidade. O petróleo do tipo Brent, ele é o melhor do planeta. Os Estados Unidos têm um padrão próprio, que é o petróleo do Texas, que é esse petróleo WTI. E o Oriente Médio tem um petróleo tipo Dubai, que também é de boa qualidade. Lembra do seguinte, hoje o Brasil é exportador de petróleo, porque ele explora petróleo no pré-sal com um petróleo leve, é um petróleo bom, mas as refinarias de petróleo do Brasil, elas foram construídas para trabalhar com petróleo pesado, que sempre foi o petróleo brasileiro. E não se aperfeiçoaram, não se transformaram para refinar petróleo leve. Então a gente extrai o petróleo, manda para o exterior, ele é refinado e nós compramos os derivados de volta. Tem que lembrar sempre disso aí. Tá? E lembra, hoje nós produzimos mais de 4 milhões de barris de petróleo, somos os maiores produtores do mundo, mas nós consumimos quase toda a totalidade. Lembra também do seguinte, se o petróleo não tivesse aumentado de preço dos anos 70 para cá, não valeria a pena explorar petróleo no Brasil. A Petrobras, em 1973, já tinha 20 anos de inaugurada. Ela praticamente não perfurava o subsolo brasileiro. Por quê? Porque, no frigir das contas, você gastava e não tinha retorno. Se gastava 10, 15 dólares para vender um barril de petróleo por 2 dólares. Então, a alta do preço do petróleo viabilizou para nós a possibilidade de começar a produzir petróleo, porque começou a ser viável economicamente. E tudo que a gente faz na vida passa necessariamente por essas duas viabilidades. A viabilidade tecnológica, se você sabe fazer, e a viabilidade econômica, se você tem grana, investimento para fazer. Ok? Olha as maiores reservas. Olha como a Venezuela é um país rico. Certo? Mas essa riqueza em petróleo não é passaporte para garantir desenvolvimento econômico. Lembra sempre do seguinte, uma nação, ela se faz, não é com riquezas materiais. Uma nação, ela se faz, ela se constrói com uma riqueza que é aquilo que a gente deixa para os nossos filhos, que é o conhecimento. Então, quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai ter inovação, mais você vai ter tecnologia, e é óbvio, meu rei, é muito melhor a gente exportar chip de computador, é muito melhor a gente exportar os insumos farmacêuticos, os INFAs, do que estar exportando soja, carne, tá? E companhia limitada. É importante? Sim, mas muito mais lucrativo é a exportação do conhecimento. Né? Então, Venezuela, Arábia Saudita, dessa relação a gente só tem Canadá como país desenvolvido. O resto tudo é subdesenvolvido. Então, desassocia essa questão de ter petróleo e garantir desenvolvimento econômico. Essa relação não bate. Ok?
olha aí os maiores produtores, a gente falou de reservas. Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, que estão ali pertinho, sempre pertinho. Lembra sempre do seguinte, os Estados Unidos produzem 11 milhões de barris de petróleo por todos os dias, mas consomem quase 20 milhões. Tá? Só para ter uma ideia, o Brasil consome 4 milhões de barris todos os dias. Os Estados Unidos consomem 5 vezes mais. Só para te dar uma dimensão do que é a economia norte-americana comparativamente com a nossa. Certo? E consumo energético é um dado importante para a gente ter, tá, essa conclusão, tá? Para a gente dimensionar o nível de desenvolvimento econômico. Rússia, 10 milhões. Iraque, o Brasil aparece aí com 4 milhões e 500 mil barris de petróleo. Lembrando que em 2011 nós produzimos apenas 2 milhões. E isso significa dizer, pessoal, que toda a interpretação que a gente faz, a gente tem que também ressaltar aquilo de positivo que existe. O Brasil é um país em que, em determinados segmentos, tá, se investiu e se investe em pesquisa e conhecimento. A Petrobras, apesar dos problemas que ela teve recentemente, problemas que foram inclusive politizados, que não cabe aqui a gente estar explorando isso. A nossa aula não é de política partidária nem política ideológica, tá? Mas a Petrobras, mesmo com os problemas que ela enfrentou, é uma das principais companhias petrolíferas do planeta. Para a gente ter tido esse salto de 2 para 4 milhões e meio de barris de petróleo, isso se deve ao pesquisador brasileiro. Tá? Isso é uma iniciativa de uma empresa que é 100% nacional. Ok? Criação da OPEP. A OPEP foi criada para tentar dominar, tentar controlar a produção de petróleo. Isso lá nos anos 50, nos anos 60 aproximadamente, se constatava que a produção de petróleo aumentava no planeta, o consumo de petróleo aumentava no planeta, mas o barril de petróleo lá embaixo. Por quê? Porque era controlado pelas grandes companhias internacionais. Exxon, Mobil, British Petroleum, as principais companhias petrolíferas. Os países do Oriente Médio se aproveitaram do acirramento da crise entre os judeus e os árabes de uma maneira geral, e, obviamente, começaram a nacionalizar a produção, começaram a exercer controle. Como o mundo dependia muito do petróleo do Oriente Médio, o preço disparou. Só que esse preço, ele dispara e vai favorecer, e vai forçar, e vai viabilizar que os países em desenvolvimento comecem a explorar petróleo. Lembra, entre o primeiro e o segundo choque, entre 1973 e 1979, nós tivemos aqui no Brasil um acontecimento importante que foi a criação do Programa Nacional do Álcool, chamado ProAlco, surge em 1975. Iniciativa de um cearense que ocupava o cargo de ministro das Minas e Energia, César Carlos Neto, e foi a partir daí que nós começamos a produzir a cana-de-açúcar também, não só para a produção de açúcar, mas também para a produção de álcool. Até hoje, se você passa em qualquer ponto, qualquer posto de combustível, você tem a opção do álcool. Ah, mas não vale a pena, porque pelo preço, e ele consome mais. Beleza, mas é uma tecnologia 100% nacional. Em face à nova crise do petróleo, você tem aí o ProAlco. Você tem os carros no Brasil, quase todos saindo de fábrica com a opção do bicombustível. Você pode colocar gasolina, mas também você pode colocar o álcool. Então, isso foi viável apenas a partir da crise do petróleo, porque ninguém sabia onde esse preço ia parar. Temos duas consequências da formação da OPEP: o aumento do preço e uma busca por uma substituição do petróleo. E, obviamente, uma terceira: passou a ser viável produzir petróleo, porque mesmo que essa produção, como é o caso do Brasil, o custo dela fosse mais caro. E lembra, no Oriente Médio, se você espirrar, jorra petróleo. O petróleo está bem próximo à superfície. Aqui no Brasil, nós sempre fomos, tá, especializados em produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, e agora no pré-sal. Então é mais caro.
E para viabilizar essa exploração, você tem que ter um preço ali em torno de 50, 60 dólares. Petróleo não pode ser barato. Porque se for barato, ele torna inviável a produção nacional. Ok? Carvão mineral, outro combustível fóssil. Ele é utilizado basicamente para a produção de energia elétrica, embora seja também utilizado na produção siderúrgica. A gente sabe que a siderurgia é uma indústria pesada que produz o aço, que é uma matéria-prima super importante dentro da indústria. Ou seja, não há como, se esse controle aqui ele não tem carvão, indiretamente no aço, no maquinário que tem aço, que viabilizou a sua produção, tá? Você indiretamente no coque siderúrgico, você tem o manganês, você tem o ferro e você tem o carvão mineral. Mas o carvão mineral, de uma maneira geral, ele é utilizado mais para fins de produção de energia elétrica. Um detalhe que não pode passar despercebido, né? Ninguém encontra carvão no oceano. Carvão só existe na parte continental. Como o hemisfério norte tem mais terras acima do nível do mar do que terras imersas, a maior parte das reservas internacionais de carvão mineral estão situadas no hemisfério norte. Ok? Lembra sempre disso aí. Ah, professor, mas o Brasil tem carvão? Tem, muito pouco. E lembra, é um carvão de péssima qualidade. Olha essa relação que aparece aí no telão, que é importante. O carvão, a partir do processo de transformação em uma bacia sedimentar, ele sai no estágio 1, tufa, praticamente sem nenhum teor calorífico. No estágio 4, antracito, é o carvão mais nobre, é o carvão mais raro, é o carvão de maior teor calorífico. O carvão brasileiro está entre o segundo e o terceiro estágio. Então é um carvão que o problema dele não é quantitativo, o problema dele é qualitativo. É um carvão de péssima qualidade. Por isso que nós somos importadores de carvão mineral. Ok? Tranquilo? Tem que saber essa relação. Tá? Então, grandes quantidades de eletricidade são formadas onde existe carvão. O custo, aí você tem vantagens e desvantagens. As vantagens, lado esquerdo de vocês, as desvantagens do lado direito. Custo relativamente baixo, carvão é um recurso mineral mais abundante, simples, acessibilidade. Recurso não renovável, grande poluente e o principal vilão daquilo que a gente chama de aquecimento global do mal. O que é esse aquecimento global do mal? Tá? É aquele efeito estufa provocado pela retenção do calor decorrente da concentração de dióxido de carbono. Lembre sempre disso. Existe um efeito estufa que nos permite a vida no planeta, que é o efeito estufa do bem. Parte da radiação solar fica aqui e aquece o planeta para que nós possamos ter a vida nesse planeta que a gente habita. E, obviamente, quando você potencializa essa retenção, aí você tem o chamado efeito estufa maléfico, o efeito estufa do mal, cujo principal vilão é exatamente o uso do carvão mineral. O gás natural, pessoal, dos três, é o menos poluente. Polui. Gás natural, geralmente, ele está presente junto ao petróleo. Então, em uma plataforma petrolífera, a 10, 15, 20 quilômetros da costa, no oceano, fica difícil você utilizar o gás natural, armazená-lo e, obviamente, transportá-lo para o continente. Esse é um dos principais problemas. Por isso que, geralmente, quando você tem uma plataforma de petróleo, tem uma torrinha queimando, saindo uma chamazinha. Essa chama é o gás natural que está sendo desperdiçado. Então, é como a nova coqueluche do momento. Quando a gente fala de energia, a gente fala de hidrogênio verde. Tá? E o hidrogênio verde, um dos principais problemas é a questão do seu armazenamento e o fato de ser altamente inflamável. Não duvido que a gente vai buscar a tecnologia para viabilizar o uso de hidrogênio, que vai ser sensacional porque a energia é limpa. Tá? Mas isso vai passar por um desafio e isso quem parte na frente, o Ceará é um dos estados brasileiros que tem firmado acordos para a produção de hidrogênio verde.
Mas isso ainda é uma coisa que vai nos dar retorno daqui 1 a 2 décadas, com toda certeza. A gente vai chegar a essa tecnologia. Quando o pré-sal foi descoberto em 2006, muita gente dizia, pô, peraí, como é que a gente vai perfurar essa camada de sal? Tá? Porque não existe tecnologia até então. O Brasil, na época, já produzia petróleo a 3 quilômetros de profundidade. Então, não se poderia duvidar da nossa capacidade de desenvolver essa tecnologia para ir buscar o petróleo a 7 quilômetros. E desenvolvemos. O hidrogênio vai ser a mesma coisa. É um caminho difícil, mas é um caminho que vai ser alcançado com toda certeza. Então, o gás natural, ele é utilizado para a produção de energia. Lembra do GNV, do gás natural veicular, que hoje equipa boa parte da frota que trabalha com aplicativo, né? Boa parte da frota de táxi. Eu custa duvidar que um táxi ou um transporte por aplicativo possa compensar rodando a gasolina, muito pouco provável, tem que ter aquele cilindrão lá atrás, né? E a gente sabe que para quem anda muito, o gás natural, ele compensa. Só que para o público em geral, para nós, o gás natural nunca foi uma solução para substituir petróleo, para substituir a gasolina. Por quê, professor? Porque o Brasil não tem. Nós temos uma produção pequena. Nós produzimos algo em torno de 30 milhões de metros cúbicos de gás natural. O consumo está beirando 60. Tem que trazer gás natural da Bolívia. Se torna mais caro. E se torna mais caro, obviamente, tá, inviabiliza essa substituição. Mas até hoje ele é utilizado, especificamente para quem anda muito. Né? Sim, professor. Os 10 países com maiores reservas de gás natural. Eu preciso decorar isso aqui? Não. Lembra sempre do seguinte. Quanto maior for o país, como é o caso da China, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Brasil, maior a possibilidade de você encontrar grandes recursos naturais. Então, sempre na dúvida, escolha por um desses grandes países. Tá? O vestibular ele não vai te perguntar diretamente onde é que estão as maiores reservas desse ou daquele mineral. Por isso que eu não vejo necessidade de você sair decorando isso aí. Né? Prof, reservas, o que é esse gás de xisto? Pessoal, é um gás que até 10 anos atrás era pouco utilizado. Tá? Por quê? Porque o custo de exploração era muito alto. Os Estados Unidos, que foram pioneiros na produção de petróleo, e aí um adeno, e aí um aspecto importante. Os Estados Unidos foram os primeiros a explorar petróleo de forma comercial. O petróleo é conhecido desde a antiguidade. Mas ele começou a ser explorado comercialmente a partir de 1858, na região da Pensilvânia. Então, os Estados Unidos têm aquilo que a gente chama de pioneirismo. E, galera, quem é pioneiro, geralmente parte na frente. Por quê? Porque você começa a desenvolver tecnologia, conhecimento, e isso aí é para sempre. Tá? Então, entre ter a reserva e ter o conhecimento, muito melhor ter o conhecimento. Porque hoje, em qualquer lugar do mundo, onde se pensa em explorar petróleo, você precisa de uma plataforma, você precisa de uma sonda, você precisa de uma tecnologia, ou é norte-americana, ou é europeia, ou é japonesa. Certo? Então, no caso do gás de xisto, recentemente, os Estados Unidos, também na Pensilvânia, descobriram uma tecnologia para viabilizar a produção. E essa tecnologia que a gente está mostrando aqui, do fraturamento hidráulico. O xisto é uma rocha. E para atingir essa rocha, foi desenvolvida toda essa tecnologia. Custo mais baixo, que viabiliza hoje um ressurgimento da Pensilvânia. Por quê? Porque a Pensilvânia, depois que o petróleo acabou, entrou em decadência. Então ela está ressuscitando a partir desse pioneirismo na exploração de gás de xisto. Professor, é verdade que o Brasil tem grandes reservas de xisto? Sim. A Argentina já está produzindo esse tipo de gás. Tá? Só que tem um problema. Você tem um viés, você tem uma consequência, você tem uma grande sequela, que é a questão ambiental. E na questão ambiental, esse gás pode contaminar recursos hídricos subterrâneos. É o preço que se paga. Tem que se levar em consideração, você tem que colocar numa balança. Se o peso do impacto ambiental é justificado pelo bônus que vai gerar do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, como tudo na vida.
tá? Vai derrubar uma árvore, você vai ficar com PNA, não vai derrubar essa árvore. Mas, cara, ela é essencial para diversas finalidades. Então, tem óleo para produzir alimentos, para a indústria moveleira, etc., para a produção do papel que a gente está utilizando aqui. Então, você tem que levar em consideração o custo-benefício. Né? Você está aqui, nesse exato momento, porque você chegou à conclusão que o benefício que isso aqui gera supera o cansaço e outras coisas que você tem para fazer. Né? Energia nuclear. Bom, já falamos um pouquinho sobre essa fonte de energia. Ela hoje garante o fornecimento de parte da energia elétrica do continente europeu, certo? A França é um país que tem uma dependência muito forte da energia nuclear, tá? O Japão, até Fukushima, tinha uma dependência em torno de 20%. O Japão desativou a produção de energia nuclear em função do acidente, tá? Tem investido muito em fontes alternativas. O Brasil é uma fonte de energia que contribui pouco. Éramos para ter 24, 25 usinas nucleares, nós temos 3. Tá? Mas essas 3 usinas operam e produzem e fazem com que a produção de energia ela não passe pelo vexame de ser superada pelo consumo. Que aí geraria um desespero, seria acompanhado de apagões, acionamento de energia. Os mais maduros aqui, assim como Josias, que vivenciaram a virada do século, tá? Devem lembrar que em 2001 nós tivemos vários apagões de energia no Brasil em função de uma grave crise hídrica que afetou a produção de energia elétrica. Então hoje a gente tem uma tarifa de energia, dessa energia que nós estamos consumindo aqui, alta, em função da necessidade de controlar o consumo, certo? A energia nuclear é aquele mal necessário. Para alguns países ela é fundamental. Lembra, é segura. Lembra, não polui. Mas lembra também, quando eu digo que é segura, nada é 100%. Tá? Tem que levar em consideração que a energia nuclear já é usada há muito tempo e a gente conta nos dedos os acidentes. Só que é óbvio, né? Qualquer que seja o acidente, libera a radioatividade, que no caso lá de Chernobyl, dura até hoje. Então isso faz com que seja uma fonte de energia que tem que ser fiscalizada. E tem um outro detalhe. O desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos pode gerar a obtenção de tecnologia para o uso para fins não pacíficos. Olha a Coreia do Norte e olha o Irã. São 2 países que comandam o eixo do mal, que os Estados Unidos têm uma política externa, tá, de chegar junto desses países, porque no caso da Coreia do Norte já existe a tecnologia para a produção de armas nucleares, e no caso do Irã, segundo o que se comenta, esse país já teria essa tecnologia. E para os Estados Unidos não é conveniente que o clube nuclear, que é muito restrito, comece a crescer. Certo? Professor, olha a vantagem da energia nuclear, galera. Olha o quanto ela é vantajosa em relação ao petróleo e em relação ao carvão mineral. 1 quilo de urânio, que é a matéria-prima, né, para a produção de energia nuclear, ele equivale a 10 toneladas de petróleo e 20 toneladas de carvão. Então, professor, uma usina nuclear, ela tem uma capacidade muito forte de tirar dióxido de carbono da atmosfera. Tem. Só que, como Fukushima está bem aí, foi em 2011, a gente vai ter que deixar esfriar, para a gente começar novamente a investir em energia nuclear. Hoje, a produção está em baixa. O senhor concorda que a energia nuclear, se tiver uma outra opção, é claro que seria essa outra opção. Tá? Mas, volto a dizer, a energia nuclear, os Estados Unidos produzem, a Europa produz, o Japão produzia, a China tem usinas nucleares, aqui tem 3 usinas nucleares. Ok? Fontes renováveis. Galera, são aquelas que são inesgotáveis, são aquelas que, de uma maneira geral, são alternativas, que pode tirar a energia hídrica para o Brasil como uma fonte convencional. Por quê? Porque o que torna a energia convencional, uma fonte ser classificada como convencional,
é o domínio tecnológico já há algum tempo. E nós já temos a tecnologia para a produção de energia hídrica já há algum tempo no país. Tá? Então, ela, para o nosso caso, ela é convencional. A nível mundial, ela ainda é uma alternativa. Certo? Aí você tem o hidrogênio verde, que a gente acabou de comentar. Elemento químico mais abundante no universo. É interessante que a gente tenha algum subsídio, porque como vem sendo muito comentado essa fonte de energia, tá, a gente não pode ser surpreendido na hora de uma prova, certo? Como quebrar esse elemento químico, como transformá-lo em combustível, tá, é o desafio que está sendo vencido a partir dos investimentos em conhecimento, em pesquisa principalmente. E investimento em pesquisa, você tem que ter uma coisa ao seu lado, que é tempo. Né? Isso é uma coisa obrigatória. Né? O principal desafio em si, tá? De repente a desvantagem, é que é perigoso por ser altamente inflamável. Lembra que o gás natural também era. Muita gente diz, olha, esse negócio não vai dar certo. Vai ter carro explodindo aí em toda esquina. E, na verdade, quando você pega um transporte por aplicativo ou um táxi, você nem lembra. Você sabe que ali tem um cilindro, ainda senta bem pertinho dele, e nem pensa que o carro vai explodir. Por quê? Porque é seguro. Né? Então, eu acho que essa questão de ser perigoso, com o passar do tempo a gente vai, e é uma excelente alternativa, a gente vai vencer esse obstáculo, e é uma excelente alternativa. Ok? Só para terminar, para ver se a gente consegue resolver alguns exercícios. Aí você tem a matriz energética brasileira. Lembra sempre do seguinte, galera. É a mais renovável matriz energética do planeta. Tá? Você percebe, para fins primários, que é isso, hein, professor? Dessa energia que a gente está aqui consumindo, a energia que tem no carro, tá? Que a gente vai utilizá-lo para ir para casa, ou no meio de transporte, seja ele qual for, se for a combustão, tá? Ou seja, toda e qualquer fonte de energia. O Brasil é o país que contém, dentro dessa matriz energética, a maior abrangência de fontes consideradas renováveis. É o caso da hidroeletricidade, é o caso do carvão vegetal, é o caso da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que é energia de biomassa. Tá? Isso é bom? Excelente. Mas, lembrem-se, o fato de você utilizar energia renovável não quer dizer que não se gere impactos ambientais. A energia hídrica gera. A cana-de-açúcar, para fins energéticos, para fins de produção do álcool, gera impacto ambiental. Você tem que ocupar toda uma área que, de repente, aquela vegetação natural, ela é eliminada. Uma hidroelétrica, ela, 99% delas, tem que ser construídas associadas a um grande lago que inunda uma grande área. Então, o fato de ser fontes renováveis não quer dizer que elas não sejam impactantes. Mas nós temos essa característica. No mundo, nós somos o país com maior contribuição de fontes renováveis, em torno de 45%, quase a metade, tá, da matriz energética. E isso é bom. Ok? Se você pegar apenas esse setor aqui, o setor elétrico, aí a contribuição da energia renovável vai ser escandalosa. 65% da energia utilizada no país é hidráulica, tá? É hídrica. Né? E isso é excelente. Sob o ponto de vista ambiental, gera-se impacto, mas é uma fonte de energia que a gente não vai estar sendo responsabilizado, tá, de estar sujando a atmosfera. Pela energia hídrica, não. Pela energia renovável, não. Pelo uso do combustível fóssil, sim. Mas nesse caso aí, você não tem produção de dióxido de carbono, a não ser a vegetação que foi desmatada, porque, pessoal, se você for pegar mesmo, tá, puxar toda a linha, você sempre vai ter alguma repercussão negativa. Nunca é 100%. Mas você tem aqui uma energia que não quer dizer que o Brasil esteja numa excelente situação. Hoje, a produção de energia, o avanço, o aumento, a expansão do uso da energia hídrica depende fundamentalmente de uma região
que está no centro das discussões ambientais do planeta, que é a região amazônica. A gente precisa construir mais Belo Montes, mais Giraus, Santo Antônio. As hidrelétricas que tem na Amazônia precisam ser multiplicadas por 5, por 6, por 7, por 8, por 10. Para que a gente tenha uma produção que, primeiro, faça com que essa tarifa caia. Porque quem banca as contas aqui, em casa, sabe o quanto esse item pesa. Fortaleza, nos últimos 2 meses, passou por algumas semanas de calor, que o ar-condicionado não era luxo, ar-condicionado era uma necessidade. Mas a gente pensa 2 vezes antes de comprar e pensa mais 2 vezes antes de usar, porque a conta de energia vai lá para cima. E aí quem não pode, meu caro, vai para onde? Nhau, nhau, nhau. Vai para o gato. Vai para ligação clandestina. Que não tem como, aqui no nosso caso, ainda resolver. Quando o cara chega para desligar, o cara já está com o alicate aqui preparado para subir no poste, que é rápido. E aí o que é que acontece? Nós que pagamos a tarifa e não temos como fugir dela, a gente também paga mais caro para compensar as ligações clandestinas. Ok? Professor, olha o custo. Olha como a tarifa de energia a gente só perde para a Colômbia. O Brasil está em segundo lugar. E aí tudo que a gente produz, como precisa de energia elétrica, tudo que a gente produz, a gente tem que colocar esse custo. O custo que é gasto com o uso da energia elétrica. Certo? Por isso que quem pode, está colocando as plaquinhas sobre as casas. Só que é caro. A gente tem que esperar que essa tecnologia barateie para viabilizar que o grosso, a massa da população tenha acesso. Olha a formatação da tarifa de energia no Brasil. Olha como tem tributo. Olha como tem imposto. Ou seja, a gente está partindo futuramente para o IA, o imposto do ar. Porque futuramente, até para respirar, a gente vai ter que pagar imposto. E isso é um problema que não é nosso, seja da prefeitura, do estado. Isso é um problema estrutural no Brasil. Isso não é especificamente o problema desse governo, do anterior, do que vem por aí. Não. Isso é um problema que é uma consequência da falta de planejamento energético. Certo? Nós pagamos aqui pela tarifa de energia elétrica 2/3 a mais do que o norte-americano paga. E lembra, a renda do norte-americano é muito maior do que a nossa. Então, eles poderiam até pagar mais, mas pagam só 1/3 do equivalente na nossa conta de energia, que pesa muito no bolso de cada um de nós. Ok? Professor, suponhamos que nos próximos 2, 3 anos não chova o suficiente para que os grandes reservatórios hídricos possam continuar fazendo funcionar as hidrelétricas no Brasil. Se a gente tiver que recorrer à termoeletricidade, e aí é aquela história, pessoal, na hora que baixa a produção, você tem que ter um plano B. E o plano B é ligar as térmicas. E as térmicas funcionam a carvão, que nós não temos, a gás, que nós não temos, e a óleo diesel, que nós não temos. Então, na hora que a gente coloca essas meninas para funcionar, o que acontece com a tarifa? Bandeira vermelha. A tarifa vai lá para cima. Ou seja, não tem como você não fornecer energia. Porque a energia é um bem essencial para quem está no hospital. É um artigo de primeira necessidade. Então, na hora da crise, você liga as térmicas. E olha o custo da térmica no Brasil. Olha quanto é que custa 1 kW de energia hora. Numa termoelétrica diesel, chega a R$1.000. Numa termoelétrica gás, a R$495. Numa termoelétrica a carvão, R$350. Um preço muito mais salgado do que a hidroeletricidade. Ok? Fazer, né? Fazer uma questãozinha? Bora. Vamos ver como é que o Enem tem cobrado esse assunto. Abre aí nos exercícios relacionados a esse assunto, para a gente poder... Eu estou precisando de água aqui em cima, água mineral, por favor. Galera ali do apoio, água mineral, tá? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento.
Na conversão direta solar elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de não provocar impactos ambientais. Já está errado. Provocam. Energia solar e energia eólica bem menos, tá? Mas a hidroeletricidade, que é a mais usada no Brasil, produz um impacto que é a inundação de áreas de solos férteis, retirada da vegetação. Então, o impacto elas produzem. A letra A, que muita gente marcou, porque associa fontes renováveis a fontes não impactantes, está errado. Fontes renováveis são aquelas que impactam menos. Lembra sempre disso. Por isso que descarte a letra A. Independem de condições climáticas. Acabei de falar aqui. Se não chover, não tem como produzir energia hídrica. Muitíssimo obrigado. Tá? Se de repente você não tem o sol, não precisa ser forte não, galera. Não tem como produzir energia solar. Se você não tem circulação atmosférica, se não venta, não tem como produzir energia eólica. Então isso é básico, tá falso. A energia gerada poder ser armazenada, tá? Galera, é aquela história. O armazenamento ou não, isso não chega a ser um grande problema. Essas fontes, elas em conjunto, elas podem ser classificadas, todas elas, pelo menos aquilo que foi citado aí no enunciado, como fontes renováveis. Tá? O fato de poder ser ou não armazenada, tá? Isso é irrelevante. Como é que eu vou armazenar o ar? Como é que eu vou armazenar a energia solar? A energia solar ainda dá, mas não é o caso da letra C. A letra D é o item verdadeiro. Dependem das reservas de combustíveis fósseis. Elas independem das reservas de combustíveis fósseis. Então, a resposta da primeira questão, D de dado. Ok? Está aparecendo aí no C, mas é D de dado. Ok? Segunda questão. A idade da pedra chegou ao fim. Não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim. Pessoal, ninguém pode mensurar, ninguém pode prognosticar, ninguém pode prever quando é que isso vai acontecer. Mas vai acontecer. Provavelmente, não só nós, mas nenhum dos 8 bilhões de habitantes que existem no planeta estarão mais aqui. Lembra, daqui a 150 anos, ninguém que está aqui vai estar presente, por mais que a gente goste da vida. Tá? Vai ser reposta parte dessa população, mas a era petróleo, os combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, que é super abundante, vai durar ainda um bom tempo. Um século e meio, 2 séculos. Tá? Então, beleza. Mas vai chegar ao fim. Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos, geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era petróleo estaria relacionado, vamos lá, a redução e esgotamento das reservas de petróleo. Meu amigo, se a gente for esperar que acabe, imagine o que é que vai acontecer em termos de impacto ambiental. Tá? Ou seja, vai ter que surgir algo que substitui, que seja mais compensador do ponto de vista ambiental. Ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Tudo passa por investimento em pesquisa. Tudo passa pelo aquilo que a gente está aqui construindo. Tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Por aquilo que a gente não compra em supermercado. Por aquilo que a gente não encontra na prateleira de supermercado. Que é conhecimento. Tá? Basicamente. E quando falo em tecnologia, lembra, técnica é fazer. Tecnologia é aperfeiçoar esse saber fazer. Ok? Todo mundo aqui nasce e com o tempo domina a língua portuguesa. Mas a gente começa a diversificar a forma de falar a língua portuguesa, que é a próxima aula que vocês vão ter, na medida em que a gente vai se enriquecendo em termos de conhecimento. Na medida que a gente vai lendo, vai se dedicando ao conhecimento. E é tão bom ouvir
uma pessoa que tem uma capacidade, tá, de se comunicar, de falar sem atropelar as mesmas palavras, é muito bonito. Eu me espelho nas pessoas que são muito, e tem muitas muito mais inteligentes e sábias do que eu. Mas a letra B de bola é o que deve ser marcado. Desenvolvimento dos transportes, consequentemente aumento do consumo de energia. Meu amigo, aumento de consumo sempre vai existir. Porque em países como o nosso, se valoriza muito o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Aliás, transporte individual aqui no Brasil, além de cumprir a tarefa de nos levar e nos trazer, ou seja, meio de transporte, ele também é sinônimo de status. Né? Esse é o teu carro, tu tá muito lindo. E tu veio de bicicleta? Foi. E eu continuo lindo. Mas não avalie alguém porque alguém tem esse ou aquele bem material. De jeito nenhum. Mas infelizmente a nossa sociedade tem muito disso. Ao excesso de produção, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente, se cesse. Então, letra B de bola, o item verdadeiro. Vamos embora. Dá tempo de fazer a terceira, professor? Dá. Prometo que já eu deixo vocês sossegados. Mas vamos lá. O setor residencial brasileiro é, depois da indústria, o que mais consome energia elétrica. A participação do setor residencial no consumo total de energia, por isso, pessoal, que energia é fator de produção. Sem energia você não tem indústria, não tem agropecuária, não tem produção econômica, não tem emprego, não tem renda. Então, na hora de um racionamento, você tem que priorizar o setor econômico. Quem tem que ser penalizado é, infelizmente, o setor residencial, como aconteceu em 2000. Professor, então, a participação do setor residencial no consumo total de energia cresceu de forma bastante acelerada nos últimos anos. Por quê? Porque, pessoal, nós potencializamos o uso de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos que consomem energia. Tudo consome energia. Então, às vezes, é uma guerra pela disputa de uma tomada de tanto celular que a gente tem em casa. E tudo tem uma bateria, você tem que recarregar. Então, o consumo de energia foi lá para cima. Esse crescimento pode ser explicado pelo processo de urbanização no país, com a migração da população rural para as cidades. O consumo urbano sempre vai ser um consumo mais diversificado. Numa zona rural mais tradicional, em uma casa, geralmente você tem o básico. Geladeira, ventilador, uma televisão, pode ter um ar-condicionado, mas vai parando por aí. Nas nossas casas urbanas, é impressionante como a gente potencializa isso aí. Então se usa muito. O item está verdadeiro, pode marcar. O item 2, pronto. Pela busca por melhor qualidade de vida, com a utilização de sistema de refrigeração, iluminação e aquecimento. Pessoal, tem gente que mora em casa que parece uma quermesse, com tanto ponto de luz que tem. E o pai e a mãe tem que sair correndo. Menino, fecha essa luz. Tem gente que à noite tem medo do babau, só sabe dormir no claro. Medo! Ele vai me pegar aqui. Babau, você é abduzido. No escuro não, tem gente que tem que dormir com a luz do banheiro acesa, com a luz do abajur acesa, com o celular carregando, isso tudo potencializa o consumo. E aquela história, se você for para uma área mais elitizada da cidade, geralmente tu vai perceber que se consome muito mais energia do que numa área mais pobre, mais humilde. Então, verdadeiríssimo. Pela substituição de determinadas fontes de energia, a lenha, por exemplo, pela energia elétrica. Professor, é bom um feijãozinho numa panela de barro, num fogão a lenha? Eu acho também. Uma pizza, um pão feito no fogão a lenha, espetacular. Mas você imagina se todos nós tivermos que ter em casa, tá bom? Vai, obviamente, potencializar. Lembra que no sertão ainda se usa 30% da energia produzida é de origem vegetal. E aqui na cidade, se você observar, tem panificadoras e tem pizzarias que
fazem as massas com forno a lenha. Isso pressiona muito as nossas formações vegetais. O item também está verdadeiro, tá? O item correto, letra E, 1, 2 e 3. Eu queria só fazer uma observação. Na questão 10, eu não sei se no gabarito de vocês vai bater. Na questão 10, aqui quando nós montamos o Data Show, o PowerPoint, essa aula, por engano a gente colocou a letra B de bola. Não sei se o gabarito aí é B de bola. O gabarito é letra A. Já tem letra A? Então coloque letra A. Na 10ª questão, o gabarito passa a ser letra A. Ok? Certo? Vou me despedir de vocês novamente, com o coração em chamas, né? É uma produção de energia muito legal. Eu canso de dizer que a gente chega aqui, por mais de 30 anos a gente faça isso, sempre vai dar um friozinho na barriga, tá? Mas é um friozinho gostoso. Tá? Saio daqui de maneira nenhuma, cansaço zero. Se você dissesse, dei mais 10 aulas hoje, se fosse iguais a esta, com certeza, porque eu nunca vi tanto roxinho, tá, iluminado, às vezes preocupado, mas tanta lição de educação, porque a primeira regra que a gente tem em termos educacionais é saber ouvir. Vocês estão de parabéns. E hoje quem vai bater palmas para vocês sou eu. Tá? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, galera. Um abraço, hein?